Se tem um procedimento que gera medo, dúvida e curiosidade ao mesmo tempo, é o Botox. Porque enquanto algumas pessoas falam que foi a melhor decisão que elas tomaram, outras morrem de medo de ficar sem expressão, dependentes do procedimento ou então com o rosto artificial. A verdade é que existe muita informação errada circulando por aí. Eu sou Bel Cavalcante e hoje eu vou te explicar o que realmente é o Botox, quando ele faz sentido e o que você precisa saber antes de fazer. Vamos lá? Eu quero te falar uma coisa que talvez pareça até óbvia para quem já trabalha com estética, mas que ainda gera muita confusão. Muitas pessoas confundem Botox com preenchimento. E apesar dos dois serem procedimentos injetáveis, os dois têm funções completamente diferentes. O preenchimento adiciona volume e estrutura. Já o Botox não preenche nada. Ele age reduzindo temporariamente a contração de alguns músculos. E é justamente por isso que ele ajuda a suavizar as linhas e prevenir que algumas rugas fiquem cada vez mais marcadas com o passar do tempo. Por que isso é importante? Porque muitas das linhas que aparecem no nosso rosto são resultados de movimentos que a gente repete ao longo dos anos. Quando você franze a testa, levanta a sobrancelha ou faz determinadas expressões todos os dias, esses movimentos acabam marcando a pele ao longo do tempo. E o Botox ajuda justamente a suavizar essa contração muscular. Por isso que ele é tão utilizado para tratar as linhas da testa, a região entre as sobrancelhas e o famoso pé de galinha. Com quantos anos devo começar o Botox? Essa aqui é uma das maiores dúvidas que eu recebo. E a resposta é: não existe uma idade certa. Muita gente acredita que tem um número mágico, que antes dos 30 não pode fazer, ou que antes dos 40 ainda não é necessário, que a partir dos 25 tudo começa a desmoronar. Mas a real indicação não depende só da idade. Ela vai depender de como tá essa pele, como tá a força da musculatura e principalmente se as marcas já começaram a aparecer e estão incomodando você. Tem pacientes que com 28 anos já apresentam linhas muito marcadas quando fazem os movimentos. Então essa questão da indicação vai ser muito relativo. Eu mesma comecei a fazer Botox mais ou menos quando eu tinha 19, 20 anos. Foi a prevenção da prevenção. Talvez tenha sido cedo demais? Talvez. Mas como eu já trabalhava com estética na época, eu tinha um verdadeiro pavor de ficar com linhas marcadas ou ruguinhas ao redor dos olhos. Então foi por isso que eu acabei fazendo um pouco mais cedo do que a média geral que a gente vê por aí. E por outro lado, tem pacientes com mais de 40 anos que apresentam uma musculatura mais suave, que não tem tanta força de contração e consequentemente não tem as linhas tão marcadas na testa ou na região dos olhos. Por isso que a avaliação vem sempre antes da idade. Botox preventivo. Esse aqui é um termo que ficou muito popular ao longo dos anos. E muita gente entende errado esse conceito. Botox preventivo não quer dizer que você vai começar com 16, 17 anos a aplicação. Na prática, ele faz mais sentido quando as linhas começam a aparecer e a incomodar a pessoa, e ela passa a fazer a aplicação de Botox antes que essas linhas comecem a marcar a pele. Dessa forma, evitando que elas fiquem cada vez mais profundas. Outro mito comum é achar que o Botox deixa o rosto sem expressão. E eu entendo esse medo. Todo mundo já viu alguma celebridade aí no tapete vermelho que mal conseguia fazer alguma expressão, um sorriso, ou até movimentar o rosto direito. Mas normalmente isso está mais relacionado à técnica, ao planejamento e à quantidade de Botox colocada. Quando bem indicado, o objetivo não é congelar o rosto, é suavizar movimentos específicos, sempre mantendo a naturalidade. Quanto tempo dura o Botox? Outra pergunta que eu sempre recebo muito no consultório é quanto tempo dura o Botox. De forma geral, a maioria dos artigos científicos mostra que a ação da toxina botulínica age de 3 a 5 meses. E isso vai variando de pessoa para pessoa. Vai depender da dose utilizada, da região tratada, da força dessa musculatura, do metabolismo, da formulação da toxina, e até da frequência com que aquela pessoa faz procedimento. Eu vou deixar alguns desses artigos aqui na descrição para quem quiser ler com mais calma. O mais importante é entender que o Botox não fica igual do primeiro dia até o último mês. Ele tem uma curva. Ele começa a agir nos primeiros dias e costuma atingir o resultado máximo por volta de 2 semanas. Depois, vai diminuindo gradualmente. Então não é como se ele simplesmente desaparecesse de um dia para o outro. Por isso, quando alguém vai casar, participar de algum evento importante, fazer um ensaio fotográfico, normalmente é indicado que você faça 2 semanas antes desse evento importante para dar tempo à toxina começar a agir. Só o Botox resolve tudo. Muita gente acha que só o Botox vai resolver todos os problemas estéticos que tem no rosto. Mas não é bem assim. Ele não trata manchas, ele não vai melhorar a qualidade da pele, ele não age como preenchimento, não trata flacidez e principalmente não vai substituir o skincare e os cuidados que você deve ter em casa.
Aliás, eu sempre costumo dizer, não adianta investir rios de dinheiro em procedimentos estéticos e não ter o cuidado básico, porque o sol continua sendo o maior agente responsável pelo envelhecimento da pele. Então, se você me perguntar qual o tratamento anti-envelhecimento mais importante do dia a dia, provavelmente eu vou lhe responder protetor solar. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Primeiro, você tem os cuidados básicos em casa, faz o seu skincare, usa um sabonete adequado para sua pele. Se não for adequado para sua pele, pelo menos higieniza ela todo dia, toda noite, para tirar as impurezas, a sujidade do dia a dia, a poluição da cidade. Então, esse basiquinho vai fazer toda a diferença no final das contas. Não adianta estar toda botocada e estar com a pele suja, manchada, cheia de cravinhos. Uma coisa muito importante a se considerar é que você nunca deve se sentir pressionado a aplicar botox ou a fazer qualquer procedimento estético. Uma boa consulta serve justamente para esclarecer todas as suas dúvidas, entender suas expectativas e avaliar se aquele procedimento realmente faz sentido para você. E quando existe indicação e planejamento, o Botox pode ser uma ferramenta incrível, mas nunca obrigatória. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais direto e sem complicação, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. E me conta aqui nos comentários, você faria Botox ou ainda tem alguma dúvida sobre o procedimento? E se você já fez, me conta aqui também se você gostou do resultado e se valeu a pena ter começado nesse mundo da estética. Um beijo e até a próxima!